Olá para você, telespectador internauta, seja bem-vindo a mais uma edição do Ponto de Vista. E no programa de hoje, nós vamos conversar com uma atleta olímpica que é técnica da Seleção Brasileira de Handebol Feminino Júnior, Margarida Conte, mais conhecida no mundo do handebol como Meg. E não é só isso não, a Margarida brilhou nos anos 90, jogando por Guarulhos, e agora treina as equipes de base desse esporte aqui na cidade. Foi medalha de ouro em Winnipeg, no Pan-Americano de Winnipeg em 1999, e esse campeonato levou o Brasil a garantir a primeira vaga olímpica lá em Sydney, na Austrália, no ano 2000. Então, seja bem-vinda, Meg, ao Ponto de Vista. É um prazer estar aqui com vocês, Eliane, aqui no Ponto de Vista. É uma honra poder falar um pouquinho da nossa história aqui de Guarulhos e um pouquinho da minha história. Você começou bem cedo a jogar handebol com 9 anos. Eu queria que você contasse pra gente como que foi esse encontro com um esporte que tornou sua vida, que tornou parte importante da sua vida. Como muitas crianças aqui em Guarulhos, eu comecei na Olimpíada de Escolas, Eu sou de São Paulo, Mas sou mais guarulhense que muito guarulhense. Estou aqui desde 89. Então comecei com 9 anos de idade na Olimpíada Colegial e eu jogava na linha, eu não jogava no gol, E uma menina, a goleira, faltou no primeiro jogo que a gente ia ter. E a professora falou, pelo amor de Deus, preciso de alguém para jogar no gol. Ninguém se ofereceu. E eu, como eu brincava bastante com meus irmãos, eu tenho 3 irmãos homens, eles brincavam de futebol, eu era o café com leite, E gostava de brincar. No gol, eu falei, professora, eu vou. Não, eu preciso de você na linha. Eu falei, professora, todo mundo tem medo, eu vou. Eu fui bem, comecei a gostar. E aí, dali pra frente, eu comecei a treinar no gol e na linha. Até que chegou um momento que eu decidi que eu ia ficar no gol e, graças a Deus, deu certo. E o que levou você a decidir se tornar goleira de handebol? Então, foi esse problema que aconteceu e quando eu treinava na escola, tinha uma menina que tinha bolsa de estudo na escola e ela jogava já Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, e ela jogava no Corinthians, E ela viu os treinamentos de goleiro e ela começou a aplicar em mim. Era uma menina mais velha, ela começou a aplicar em mim nos treinos da escola. E eu comecei a gostar daquilo e os resultados foram sendo bons e eu acabei ficando, Qual foi o primeiro clube que você atuou, como jogadora, como atleta? O primeiro clube que eu atuei foi em Santo André, na época de faculdade. Eu entrei muito jovem na faculdade, entrei com 16 anos. E foi em Santo André, eu fiz FEFISA, E ali o professor que dava treinamento aula de handebol falou, filha, você tem que jogar em algum clube, você tem capacidade de jogar em clube, E aí ele já me indicou e eu já comecei. Então eu joguei um pouquinho em Santo André pela universidade e já peguei Seleção Paulista, já fui para Bandeirantes, Handebol Clube, Sírio-Libanês e Tênis Clube Paulista. E em que momento que você veio para Guarulhos? O que te trouxe para a cidade? Então, primeiro, o grande trabalho que era feito aqui pela professora Marisa Lofredo, que já era reconhecido no Brasil, Ela conseguia fazer as meninas menores já começar a jogar e chegar numa seleção. E a gente sabia que era um bom trabalho com a cidade de Guarulhos, com as meninas só de Guarulhos. E aí eu tive a oportunidade de ser convocada para a Seleção Paulista e a professora Marisa era a técnica. Aí ela fez o convite, olha, ano que vem a gente vai estar montando uma equipe um pouquinho mais estruturada para estar participando dos campeonatos adultos, se você quiser vir, você vai ser muito bem-vinda. Aí eu acabei aceitando o convite, era difícil no começo, porque eu morava no Ipiranga, em São Paulo, para vir para cá, para deslocar, mas no fim eu tive todo o apoio aqui da cidade, da comissão técnica, e dali foram surgindo oportunidades de seleção. Então brinquei com você aqui um pouquinho antes, porque assim, eu devo muito a Guarulhos,
a minha formação acadêmica como técnica, auxiliar técnica, professora, e como atleta, a minha carreira inteira foi pautada aqui em Guarulhos. Recebi vários convites, recebi convite de fora do Brasil, para jogar na Alemanha, na minha primeira seleção que eu fui, mas o meu coração estava sempre aqui e continua aqui. Isso tudo desde 1989? Desde 89 que eu vim para cá, Você falou assim que nessa época, né, a equipe de Guarulhos era a base da seleção brasileira de handebol, né? Sim. Então, fala um pouquinho para mim primeiro das conquistas aqui de Guarulhos naquela época. Então, quais foram? Vamos lá. Quando eu cheguei em 89, a gente começou a participar de campeonatos brasileiros, né? Porque Guarulhos participava, algumas meninas eram convocadas para a seleção. E aqui a gente começou a ter alguns resultados mais expressivos, né? E títulos, assim, individuais. Então, a melhor goleira, a artilheira do campeonato e tal. E a professora até brincava com a gente, a professora Marisa brincava, olha, enquanto a gente ganhou a melhor goleira, a melhor jogadora, a artilheira, a gente não vai ser campeã. A gente precisa ter uma equipe estruturada, não sei o quê. E a gente começou a focar nisso e, assim, de 90 para frente, a gente foi disputar todas as finais de Campeonato Brasileiro, Liga Nacional, Paulista. A gente foi campeã praticamente de todos os campeonatos que a gente participou. Acho que foram 20, eu fui campeã um ano antes de vir para Guarulhos pelo tênis clube. E depois eu vim para Guarulhos, então eu brinco que aqui em Guarulhos eu sou 19 vezes campeã. Né? Mas eu tenho mais um título que eu trago do outro, né? E o pessoal fica bravo. Mas não tem problema. E assim, essa seleção, ela começou a ir para o primeiro Mundial também, em 95 na Hungria. Foi uma catástrofe, né? Posso falar, porque assim, foi o nosso primeiro Mundial, mas assim, com meninas de todo o Brasil mesmo, não só uma equipe. E a base da seleção, Guarulhos sempre tinha 7, 8 meninas convocadas para a seleção. Então era um trunfo, né? Era uma grande seleção. Então, atuando pela seleção foi de 91 até 2001, não é isso? Até 2001, foram 10 anos. Foram 10 anos de seleção. Isso. Eu tenho aqui, ó, vocês ganharam também, aqui por Guarulhos foram 5 ligas nacionais, 5 né? Liga Nacional. 5 vezes o campeonato. 5 vezes na Liga Nacional, a gente participou de 6, ganhamos 5, né? Taça Brasil, que é um campeonato brasileiro também, a gente foi campeã, se eu não me engano, 4 ou 5 vezes. É uma equipe, assim, multicampeã de Guarulhos. Você fala desde aquela época, e até hoje ela é reconhecida, né? E a gente está começando com um trabalho novo agora, né? É isso. E individualmente foram 14 vezes eleita a melhor goleira do Campeonato Paulista, isso, né? Puxa vida, é muita coisa. Bastante. E pensando agora assim na seleção, você deu um panorama, mas vamos assim um pouquinho mais devagar, porque você falou do Mundial, vocês foram uma seleção brasileira de handebol pioneira, abrindo espaço para os grandes campeonatos internacionais, como o Mundial, né? O Brasil começou a participar com a equipe feminina em 1995, já era a tua geração. E participou pela primeira vez das Olimpíadas no ano 2000, né, lá em Sydney, na Austrália, justamente porque vocês foram medalha de ouro. Isso, ali a gente conseguiu a classificação. No Pan-Americano de Winnipeg. Conta um pouquinho como é que foi abrir esse espaço, fazer parte de uma geração pioneira no handebol. Então, eu vou só te corrigir uma coisa, assim, teve um Mundial anterior, que acho que foi em 93, foi uma outra geração que foi a anterior à nossa. E aí depois, em 95, a gente foi para o Mundial com uma estrutura melhor, que foi o segundo Mundial nosso, tá? Foi o segundo Mundial, que é 95. Aí, o que acontece? A seleção tinha que ser campeã pan-americana ou ficar entre os 3, entre o primeiro e segundo, para poder participar da Olimpíada. E a gente sempre batia na trave, né? Perdia para Estados Unidos, Canadá, ficava em primeiro, segundo. E aí, em Winnipeg, você foi brilhante aí no que você falou, foi a pioneira mesmo, porque
Dali para cá, a gente foi campeã. De lá para cá, a gente é sempre campeã pan-americana, né? E sempre participou das Olimpíadas. Então, o feminino está bem estruturado para isso. Boas condições. Isso também abriu caminho para que em 2013 a seleção brasileira também fosse campeã mundial. Isso. Né? Ninguém esperava, né? Foi uma alegria total, né? E aí, algumas meninas da minha geração ainda jogavam, eram as mais novas, ainda continuavam jogando. Nessa seleção, só para te lembrar, nessa seleção campeã, tinham 6 atletas que foram atletas de Guarulhos. Foram atletas de Guarulhos. E lembrando, eu não sei se houve alguma modificação, mas aqui no Brasil também elas ficaram em quinto nas Olimpíadas de 2016, que aconteceram lá no Rio de Janeiro, Sim. né? Foi a mesma base, né, que foi campeã Sim. mundial. Sim, foi a mesma base que foi campeã mundial. E elas podiam ter ido melhor ainda, né? A gente tem um repertório muito bom, atletas muito boas, qualidade de atletas muito boas mundialmente, bem recebidas pelos outros países, porque as atletas brasileiras são atletas trabalhadoras e competentes naquilo que elas fazem. Não é todo lugar do mundo que é dessa forma. Infelizmente, a gente ficou em quinto, mas felizmente, porque não é fácil, de tantas seleções, não é brincadeira, né? Ficar entre as melhores aí de uma Olimpíada. Ficar entre os 10 da Olimpíada ali, que já é um feito muito grande, de tantos países. O fato de vocês terem feito parte desse primeiro grupo olímpico, né, de handebol feminino, o que isso trouxe, né? No que isso se refletiu para o handebol depois, né? Depois das Olimpíadas de Sydney? Então, a gente começou a ter mais estrutura na Confederação Brasileira, com patrocínios, né? Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. E isso alavancou vários, como é que eu vou falar? Intercâmbios, né? Da seleção para poder jogar com o pessoal da Europa, que na Europa é o segundo esporte mais praticado e mais que lota ginásio. É bem diferente daqui. Então a qualidade na Europa é muito grande, né? Então você pode ver que todo atleta agora vislumbra e jogar para a Europa, é como o pessoal do futebol, né? E isso alavancou bastante, trouxe um fomento maior na modalidade. Então, por exemplo, hoje numa Liga Nacional a gente tem 16 equipes participando, né? E de uma contrapartida, foram acampamentos de seleções de base, foram aparecendo mais para poder participar de mundiais, porque era uma coisa muito difícil antigamente. Então, movimentou bastante essa parte aí do handebol, principalmente da parte de base. Você sente, eu lembro de handebol, de eu ter praticado handebol na escola nos primeiros anos, logo pequenininha mesmo, sim, né? Sim. Com 7, 8 anos, e depois o vôlei foi crescendo, o basquete já estava no auge, estou falando da década de 80, a gente faz tempo. Hortência, Paula. Basquete, depois veio o vôlei e tal, Sim. E aí, o que você acha, por exemplo, olhando, né, para o Brasil hoje, né? O handebol, ele tem espaço para crescer mais, enfim, para despontar mesmo, porque quando as meninas ganharam o Mundial, acho que deu um up, né? Deu um up sim, ali para, poxa, né, o nosso handebol agora legal, vai, né? Agora vai. Qual que é a tua opinião sobre o handebol hoje aqui no Brasil? Eu acho que a gente precisa trabalhar mais com a parte da educação atrelada a essa parte do handebol, para fomentar um pouquinho mais, porque infelizmente a gente precisa dos patrocinadores, né? Para poder... A menina precisa comprar um tênis, precisa se manter ali para poder ir treinar. Então isso é muito difícil nos dias de hoje. Eu acho que a gente tendo esse apoio a nível de prefeitura, a nível de governo, o Brasil tem tudo para ser uma das grandes potências mundiais no handebol, principalmente no feminino. Eu falo mais no feminino porque a gente já mostrou que a gente tem qualidade, né? E eu trabalhei já fora, já fui para a Olimpíada de Londres, essa Olimpíada do Brasil, vários mundiais, né? Noruega, Dinamarca, Espanha, Alemanha.
E a gente vê o nível, a qualidade. Então, tem muita chance, só que a gente precisa de investimento, né? Como todo esporte, né? E é isso aí. E a gente vai continuar falando das suas experiências como técnica, né? A gente falou um pouquinho da experiência como atleta, vamos falar um pouquinho das experiências da Meg como técnica, mas isso no segundo bloco. Você que está acompanhando a gente, não sai daí porque a gente volta já já. De volta com o Ponto de Vista, eu entrevisto a atleta olímpica e técnica da Seleção Brasileira de Handebol Feminino Júnior, Margarida Conte, a Meg. Meg, a gente falou sobre sua carreira como atleta, mas durante um tempo você levou as duas, carreira de atleta e a carreira de técnica. Fala para mim sobre esse período, mas principalmente como é que foi essa transição? Eu era atleta aqui em Guarulhos, né? Aí eu tive a oportunidade fui convidada pela professora Marisa para a gente poder trabalhar junto nas seleções de base, né? Nas equipes de base de Guarulhos. Então era infantil, cadete, né? E aí foi uma experiência excepcional, porque eu como atleta, a gente consegue saber o que a cabecinha da criança está pensando ali, do atleta está pensando na hora, então a gente acaba ajudando de várias formas, e foi uma experiência magnífica, porque a gente começou já com esse infantilzinho nosso aqui, campeão, paulista, com meninas da ginástica também que jogavam, eu lembro disso, e foram meninas que foram crescendo junto com a gente na equipe, e que foram multicampeãs. Aí eu joguei parei de jogar em 2005 aqui por Guarulhos. Para mim foi uma transição super fácil, porque eu estava aqui no meio já estava com as atletas, não senti tanto ter parado de jogar, né? Eu parei com 39 anos, né? Eu fui até uma carreira longa e aí foi fácil essa transição e já pegando as equipes para começar a trabalhar já como técnica, porque até então eu estava como auxiliar da professora, né? E aí a gente vem trabalhando desde então com equipes multicampeãs também, equipes com menos qualidade, mas hoje eu posso falar com orgulho, né, de várias meninas que começaram comigo com 14 anos, 15 anos e hoje estão na seleção brasileira adulta. Alguns exemplos aí para o pessoal lembrar. A Franciele Gomes da Rocha, a Jennifer Lopes, a Larissa Nascimento, a Fernanda, eu não lembro o sobrenome agora, né? Acho que é Fernanda Silva, a Jéssica Quintino, tem várias meninas, tem um monte, muitas meninas. Ou seja, Guarulhos continua sendo um celeiro de jogadoras de handebol. Eu falei para você e continuo falando, é um celeiro de meninas de handebol e de todos os esportes, né? O que basta é um incentivo aí para a gente e ter esse carinho para trabalhar, essa vontade de trabalhar. Tem muitos profissionais aqui em Guarulhos de escola que são capazes. A gente recebe várias meninas da OCG aí, da Olimpíada Colegial, com qualidade já, que é só um toquinho aqui e ali e a menina vai crescendo. E assim, quais foram as últimas conquistas das equipes aqui de Guarulhos, né? Então, até 2021 a gente foi campeã paulista, júnior e adulto, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, campeã universitária pela UNG, né? Que a UNG foi uma parceira muito grande nossa aqui, dando bolsas de estudo para as atletas. Várias convocações para a seleção brasileira de muitas atletas, foram participar de mundiais, equipe de base principalmente também nessa época. Vários títulos individuais para as atletas. Foram essas conquistas. Liga Nacional, eu consegui participar em 2021 com essas mesmas atletas que vieram comigo desde os 14 anos. Elas foram vice-campeã brasileira. Foi a primeira vez que elas participaram da Liga Nacional, vindo dessa base aí que a gente tanto, né, trabalhou antes.
em 22 também foram campeãs dos Jogos Regionais, né? Foi, campeã dos Jogos Regionais, campeã dos Jogos Abertos. A gente teve vários títulos, né, com essa moçadinha nova aí. Uma época a Guarulhos não participou, né, dos Jogos Regionais e Abertos, a gente levou a equipe para jogar por outra cidade, foi campeã também. Então, um grupinho bom. É um grupo que precisa, assim, de incentivo, né? Isso, sempre, sempre, todos. De patrocínio, né? É importante, né, manter inclusive o nível dessa garotada, para manter essa garotada aqui na cidade, né? Isso é importante, você falou tudo agora. Nessa época que eu treinava as meninas, muitas meninas recebiam um convite para ir para fora. E muitas delas deixaram de aceitar, principalmente assim, pelo trabalho que era feito aqui, né? Tanto com a coordenadora nossa, que é a Marisa, por mim, que estava aqui trabalhando desde sempre, o pessoal já conhecia o trabalho, e da estrutura que a gente tinha, né? E, infelizmente, né, depois de 22, acabou essa equipe principal. Acabou, o incentivo foi feito mais para as categorias de base e a gente começou um novo trabalho, né? Isso. Cultivando novos talentos. Se Deus quiser, a gente quer, muito. Agora fala um pouquinho como é que foi essa convocação para atuar como técnica da seleção brasileira de handebol feminino júnior, porque assim, você também atuou como auxiliar, né? Também no treinamento de goleiras e tal. Fala um pouquinho como é que foi essas convocações para já, né, lá no meio. Técnica. A minha primeira experiência na seleção brasileira como auxiliar foi em 2008, né? Foi um campeonato que teve adulto. Eu fui como auxiliar e a gente foi campeã. Foi um campeonato 4 nações que é feito todo ano. Aí essa foi a minha primeira experiência. Aí depois, em 2018, eu recebi o convite do atual técnico da seleção brasileira adulta, que é o Cristiano Rocha, para dar treinamento para as goleiras da equipe júnior, né? E dali para cá, eu vim trabalhando como auxiliar da júnior, da juvenil. E aí, em 2021, eu recebi o convite para ser a técnica da seleção brasileira júnior. Mesmo, a técnica principal. E hoje, como que está a base da seleção brasileira? Eu vi que é para a convocação do Mundial, né? Assim, eu não peguei, claro, que todos os lugares, mas a gente percebeu que tem 3 atletas aí do Esporte Clube Pinheiros, 2 do Centro Olímpico, né? Ou seja, 5 atletas de São Paulo. Sim. E também tem uma equipe lá de Pernambuco, que é o Clube Português de Recife, com 4 atletas. São Paulo e Recife agora estão sendo as bases do E Santa Catarina agora também vem vindo bem, né? Então essas aí estão sendo as bases da seleção. O Brasil é enorme, né? E a gente tem um pouco de dificuldade para reunir as atletas antes dos campeonatos, né? Logística, patrocínio, manter uma semana treinando. Então, a gente acaba fazendo o quê? Olhando as meninas, conversando com os professores, com os técnicos, monitorando elas. É uma seletiva de 78 atletas, para chegar no número de 16. Então, não é fácil. A gente trabalha o ano inteiro para chegar nesse número, para poder convocar para a seleção. E com certeza tem menina que fica de fora. E com certeza tem menina de Guarulhos que está jogando em outro lugar, que está sendo convocada para a seleção. Então acontece isso também. Então a questão agora é a questão do momento, são esses 3 polos que são os mais fortes agora no momento. Então as bases das seleções vêm disso, das seleções de base. Seleção adulta já é outra coisa. São as meninas que já praticamente 90% é de fora do Brasil. Estão todas jogando fora do Brasil. Inclusive, meninas que foram descobertas aqui em Guarulhos. Várias. Eu tenho, acho que meia dúzia de atletas em Portugal, 4 atletas na Espanha, 2 na Romênia. Tem atleta espalhada. Essas todas que eu te falei, Jennifer, Franciele, Larissa, Jéssica, Bruna, tudo jogando fora. Tudo fora. E então, saíram daqui para ir para fora. No júnior, nesse momento, ainda não tem? Ainda não tem, mas eu pretendo ter, porque essa base que vem vindo agora, que eu te falei que a gente faz um trabalhinho de meninas de 7 anos até 17 anos. Tem meninos também envolvidos, não tem problema, a gente aceita todo mundo para treinar. A gente está com 362 crianças, é um grande projeto,
Começou pequenininho, ali final de 2022 para 2023, com 30 e poucas meninas, e agora a gente está com 362 crianças. E pelo que eu lembro, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o programa, vai ter seletiva esse ano, né? Pode dar com certeza. O recado para a meninada. Olha lá, pessoal, vai ter uma seletiva de crianças de 7 até 17 anos, tá? Tanto masculino quanto feminino, tá bom? Tudo bem que o nosso foco é o feminino, mas tem o masculino também, tem um professor que trabalha também junto com a gente aí no projeto. Vai ser no comecinho de dezembro, então eu peço para vocês entrarem lá no Instagram, tá? No Handball Guarulhos Feminino, e ali vai estar a data certinha, provavelmente na primeira semana de dezembro. E aí a gente conta e espera vocês lá para a gente poder fazer esse grande trabalho juntos. Agora voltando para... Vamos lá. para a Seleção Brasileira Júnior, conta para mim quais foram as últimas conquistas, enfim, desafios também, né? Certo. Porque a gente primeiro passa pelos desafios para chegar nas conquistas e também os próximos campeonatos, né, que vocês vão participar. Vamos lá. A gente participou do Sul Centro-Americano, que seria um pan-americano da modalidade. Todos aconteceram na Argentina. Para a gente é difícil isso, porque o Brasil sempre foi uma porta para poder fazer esses campeonatos. Ultimamente não está conseguindo fazer, né? Por vários problemas que eu te falei, a nível de confederação, que está se reestruturando agora, tal. Então, jogar na casa do adversário argentino é difícil. E a Argentina vem com um grande trabalho ultimamente nas equipes de base. Formou um complexo de handebol espetacular que não deixa a desejar para ninguém e vem trabalhando periodicamente com essas crianças. A gente foi vice-campeã nos dois, e isso é um problema, a gente já tem que começar a se preocupar, né? Seleção juvenil veio um pouquinho melhor, a seleção cadete também ficando em segundo e terceiro lugar, então isso a gente precisa resgatar um pouquinho mais para a gente poder melhorar, por isso que o incentivo é importante. Participamos do Mundial na Eslovênia em 2022, os mundiais são de 2 em 2 anos, e agora na Macedônia. É uma grande experiência, várias atletas que estavam naquela seleção de 2022 hoje estão jogando fora, já estão compondo a seleção adulta, porque o nosso trabalho é seguindo o que a seleção adulta faz, para quando a menina passa da júnior para adulta, ela chegue mais tranquila, já entendendo o que ela tem que fazer. E algumas meninas agora já tiveram a grata oportunidade também de estar na adulta também. São 32 seleções, 32 países. É difícil a classificação, né? Não é fácil, porque se você perde um jogo, você já cai numa outra chave que é mais complicada. Então, esse formato mudou agora, de 2022 para cá. Então, fica um pouquinho mais difícil, mas a gente está trabalhando. Primeira vez foi 22º, agora foi 19º, e a gente espera que vai melhorando. Assim começou com a minha geração, né? Primeira vez que a gente participou em 95, lá do Mundial, a gente ficou entre os últimos. Só que eram 24 equipes, né? E depois foi melhorando, a gente foi pegando outras classificações melhores. E a gente torce por isso. Agora tem uma coisa importante que aconteceu aqui mesmo, no plenário aqui da Câmara. Você recebeu em setembro, né, uma homenagem, uma Comenda Municipal de Esporte Miltinho Ziller. Sim. Queria que você contasse para mim, né, o que é receber essa homenagem depois de tantos anos, né, você jogando e também atuando como treinadora aqui nas equipes de Guarulhos. Para mim foi um grande orgulho, foi uma homenagem maravilhosa, eu fiquei muito emocionada, né? A gente não esperava, né? E é um reconhecimento e eu falei isso na entrevista lá no dia e eu vou repetir de novo aqui. Eu devo muito a Guarulhos, né? A minha formação, meu caráter, o profissional do handebol, tudo que eu criei dentro da modalidade e do esporte, devo muito a Guarulhos. Eu quero retribuir, quero continuar retribuindo e eu espero que a gente tenha esse incentivo sempre, porque é muito importante. E a primeira coisa que me marcou muito foi ver vários, assim, pessoas que
Quando eu cheguei aqui em Guarulhos, já eram top, né? Profissionais, e estavam aqui também recebendo junto comigo, eu fiquei muito feliz, né? O Miltinho, eu tive o prazer de trabalhar na mesma época que ele, eu ser atleta, ele ser técnico, e depois eu ser técnico, ele ser técnico, uma pessoa espetacular, multicampeão, e a gente só tem referências aqui em Guarulhos, né? Então a gente precisa aproveitar. E essa homenagem foi tudo de bom, foi maravilhoso, só tenho que agradecer. Bom, o que importa é continuar regando essas plantinhas sementes, aí. essas plantinhas, porque vão dar frutos para muito mais atletas aí para ganharem essa comida. O que eu brinco com elas que não adianta ser só boas atletas, tem que ser boas pessoas, né? Sim. A gente tenta formar boas pessoas pela disciplina, né? Pelo caráter, tá em grupo, tá com as pessoas, ser resiliente, saber entender a vitória e a derrota, né? Ter tranquilidade para poder viver a vida, né? Não é só o esporte. Eu acho que a gente ajuda muito na formação das crianças, isso é o mais importante. E esse é um legado fantástico. Obrigada aí pelo papo, por partilhar conosco um pouquinho dessas conquistas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho, e agradeço mesmo de coração, viu? Isso aí. A gente agradece também você, telespectador internauta que ficou com a gente. Convido você para acompanhar as próximas edições do Ponto de Vista. Até lá!